A gente vai fechar hoje a série de Noé. Quantas coisas a gente aprendeu de Noé essa semana, hein, produção? Quantos detalhes, quantas coisas preciosas. E eu quero arrematar essa série, que tenho certeza que você vai poder assistir ela várias vezes, relembrar. É uma verdade que você não pode esquecer. Seja lá o problema que você está enfrentando, seja lá a dificuldade que você está passando, você não pode esquecer isso. As promessas de Deus não falham. Escreva isso no chat. As promessas de Deus não falham. Tá? Todo mundo aqui já viu um arco-íris no céu. Certo, produção? Certo. Alguns arco-íris, dependendo do nível de chuva, da luz, aquele arco-íris maravilhoso, incrível. E o arco-íris, ele nada mais é do que uma promessa. Toda vez que você olhar no céu e ver um arco-íris, ele é a promessa que Deus fez à humanidade de nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Depois do dilúvio, Deus criou o arco-íris para nos lembrar da promessa de que a terra nunca seria mais destruída com água. Vamos comprovar isso na Bíblia? Gênesis capítulo 9, do 12 ao 15. Vai lá, produção. Diz assim: Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês por todas as gerações futuras. O meu arco que pus nas nuvens, que será o sinal de minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecerem um arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com todo tipo de ser vivo. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. É isso aí, nunca mais. Então essa é a aliança que Deus tem, de que nunca mais iria ter uma destruição em massa, como foi o dilúvio, a terra inteira tomada de água. Nós cremos na separação dos continentes, né? Nós cremos que não só o dilúvio trouxe a morte, como também uma nova forma de viver sobre a terra, né? Uma nova forma de caracterizar tudo o que aconteceu. Qual o problema? Então nós aprendemos que o arco-íris, ele é um sinal de uma Aliança, promessa, aliança. Tá certo? Deus sabia que a maldade e a corrupção, mesmo com o dilúvio, mesmo limpando a terra, mas ele sabia que a humanidade está encruada, tá infectada. Noé, por mais justo, íntegro que era a família, havia a natureza pecaminosa, porque todos são filhos de Adão, todos nós. O pecado não é algo que ele é exterminado nessa terra, o pecado ele é dominado, o pecado ele é preso, mas qualquer vacilo, qualquer tipo de sonsidão, a fera acorda, e quando a fera acorda, ela vem para destruir mesmo. Então o pecado, ele iria retornar muito pior do que na época de Noé, e a gente vê isso hoje. Então, Deus poderia mandar outros dilúvios, né? Porque as coisas não ficaram melhores, não, muito pelo contrário. Mas o dilúvio, o arco-íris é a lembrança de que Deus prometeu não mais destruir a terra com água. As promessas de Deus são mantidas. Nós vivemos uma época onde a palavra promessa de compra, promessa de venda, a gente pede um monte de garantia, é ou não é? Pede. Eu já me lasquei por acreditar em promessas de compra de coisas que depois simplesmente não fazia nenhum sentido. As pessoas mentiram, me enganaram. Então hoje você precisa, quando vai comprar um imóvel, não confiar no documento que o cara te dá, mas pedir em todos os cartórios uma segunda via. Você consulta nome, você consulta processo judicial, você consulta se o cara tem dívida, você consulta tudo. Por quê? Porque não dá hoje para confiar na palavra de ninguém. Não dá. Isso infelizmente, é uma verdade. Se você hoje confia na palavra de alguém, aquele negócio de no fio do bigode, você é um tolo.
o problema é quando nós trazemos essa desconfiança que existe no sistema para a nossa relação com Deus. Então, a promessa de não mandar mais o dilúvio é porque Deus decidiu, não porque o ser humano ia se tornar bom. É porque Deus quis, não porque o ser humano mereceria ter isso. Porque, repito, se não houvesse a promessa, já teríamos que ter aí 1 bilhão de dilúvios. Não é? A cada 2 meses um dilúvio. Puf, puf, porque o ser humano não vale nada se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. E aí a gente percebe que a promessa do arco-íris nada mais é do que uma expressão magnífica do amor de Deus. Toda vez que você olhar lá, aquele arco-íris no céu, lembra, isso é amor de Deus, porque o ser humano não melhorou, mas ele decidiu poupar o ser humano. Põe para mim aí 1 João 4:10. Diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Então, nisso consiste o amor. Não é uma relação de troca, porque não existe troca entre eu e Deus, Deus e eu. É uma relação onde não que tenhamos amado a Deus, põe de novo o texto, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, Deus nos amou e ele enviou o seu Filho, não porque eu sou bom. Então, a promessa do arco-íris, lembra disso, a promessa do arco-íris de não existir um juízo de Deus nas proporções da época de Noé, não é porque nós nos tornamos pessoas boas. Não é porque o ser humano hoje melhorou, muito pelo contrário. É porque Deus mostrou benevolência e misericórdia. Só que o diabo sempre vai tentar dar uma nova característica às promessas de Deus. Se apropriar. Satanás sempre trabalha no campo da confusão, da mentira, da distorção. Não é? E quem é hoje que lembra? Né? Assim como a Páscoa virou ovo de coelho, assim como o Natal virou Papai Noel, onde as pessoas comemoram uma data que fala muito sobre elas mesmas. O Natal, o plano inicial de redenção. A Páscoa, o plano incrível de resgate. A morte, a ressurreição e a esperança do retorno. E o arco-íris, a prova da misericórdia. Uma promessa que Deus não precisaria fazer. E aí o que o diabo tenta fazer? Distorcer. Por exemplo, os nórdicos, eles viam o arco-íris como uma ponte. Uma ponte... Já viu o Thor? Já. Qual é o nome daquela ponte? Bifrost. Bifrost. A ponte que leva os deuses para atravessarem a terra em direção à casa. Qual é o nome da casa? Asgard. Asgard. É isso aí. Você viu que no filme do Thor, até a ponte ela tem as cores do arco-íris. Sim. Né? Então os nórdicos olham. Os japoneses acreditavam que o arco-íris permitia que os seus ancestrais falecidos voltassem à terra para visitá-los. Tem até um filme falando sobre isso, eu não vou lembrar o nome do filme, também não vale a pena lembrar, que não vale a pena se assistir, que é a heresia. Já os navajos, eles acreditavam que era o caminho para os espíritos sagrados, era o arco-íris. Outro, né? E aí tem os bestas aqui no Brasil, que acreditam no quê? Que na ponta do arco-íris tem um duende, um gnomo, astuto, e lá na ponta do arco-íris tem um pote de quê? De ouro. De ouro. Então corre lá. A verdade é que tudo isso aqui é para distrair a verdade. O arco-íris é a prova que somos amados por Deus. O arco-íris é a prova da nova chance. O arco-íris é a promessa que Deus fez de que existe esperança, mesmo com a corrupção humana, mesmo com a destruição dos valores, da imoralidade. Deus prometeu ser benevolente. Por isso, devemos manter alerta a nossa cabeça, a nossa mente, porque o diabo sempre, se ele conta essas historinhas
para fazer de um símbolo sagrado, um símbolo de redenção, algo bobo, com tradições pagãs, desde ponte para planeta de deuses, a visita de ancestrais, a pote de ouro de gnomo, de duende, o que dirá no nosso dia a dia? Quantas promessas de Deus se tornaram histórias da carochinha? Quantas promessas do cuidado de Deus, do amor de Deus? Porque quem tem uma promessa se fortalece. Quem tem uma promessa dá carteirada na frente do demônio e fala: cala a tua boca, eu tenho promessa. O cão late, mas não morde. Cala a tua boca. Cale-te, repreendo, Satanás. Não é pote de ouro, não. Não é ponte para Asgard, não. É milagre. Deus está comigo. Por isso que a gente tem que ficar muito alerta com o que ouve, com o que vê, com o que assiste. Não é para ficar fazendo um debatezinho com o Testemunho de Jeová, ficar fazendo um debatezinho com o Mórmon. Você não pode arriscar as verdades bíblicas que existem em você. Por quê? Porque o diabo ele é astuto. O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo quer apenas que você não se sinta abençoado. Ele quer que a sua relação com Deus seja uma relação de água com açúcar, sem profundidade, sem crer em milagre, uma relação apenas de comodidade, onde você toma um Doril e as dores que estão te matando são suavizadas. Então a igreja vira divã, a casa de Deus vira lugar de relaxamento. É como se fosse uma clínica de estética, um spa, onde você deita numa banheira, joga um monte de sal lá e você fala: nossa, estou renovado. Mas não é que você está renovado porque resolveu os BOs, é porque criou-se uma atmosfera de alívio. Então, o culto não é para você sentar aqui e chorar porque a oratória do pastor, porque o louvor, nossa, chorei, e quando você vai embora, a desgraça está lá, a maldição está lá. Não, a vida de Deus é uma vida de cura, libertação, santificação. E onde que o diabo joga? As verdades que era para você se encorajar, dizer: olha esse arco-íris aí, ô meu filho, ô filhinho que está no banco de trás do carro, ô esposa, ô mãe, ô pai, ô amigo, tá vendo esse arco-íris aqui, ó? Isso aqui é a promessa que Deus fez de que Ele é misericordioso conosco, de que por mais que a gente esqueça dele, Ele não vai nos destruir com água. E essa é a prova de que Ele nos ama. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. Vamos dar a lida em Deuteronômio 18, do 20 ao 22. Diz assim: o profeta, porém, que ousar falar no meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de algum outro Deus, deverá ser morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se um mensageiro não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, esta mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Eu não estou falando, por exemplo, a gente ser radical no aspecto de não vou comemorar o Natal porque Papai Noel... Não, eu vou comemorar o Natal do jeito certo. Tá? Eu não vou dar um ovo de Páscoa para ninguém, não. Eu vou dar ovo de Páscoa dizendo que isso aqui não é Páscoa, é um ovo de chocolate. E a gente não precisa se criar uma bolha para viver, porque nós estamos no mundo. Né? Não tem jeito. O problema é que eu não posso esquecer o que as coisas são de verdade. Eu não posso esquecer o que é. Então, o que Moisés está falando em Deuteronômio é que existe um grande problema em falar uma coisa que Deus não falou ou dar um sentido para algo que Deus disse com uma outra conotação. Porque o que tem no inferno é dúvida, incerteza e atrapalhação. O que tem no céu é clareza, lucidez e certeza. Eu falo isso abertamente, principalmente para pessoas que estão tentando tomar decisões. Pastor, eu não sei se vou ou não vou. Olha para si mesmo. Olha para o que você vai fazer. Então, nós não podemos simplesmente seguir cegamente qualquer instrução, qualquer conselho, qualquer simbologia. A gente vive uma época hoje de pessoas tão superficiais que a gente acredita em tudo sem checar a fonte. Acreditamos em histórias das mais bizarras. Pessoas que vêm com... Eu acredito em milagre. Eu acredito que uma pessoa morta no necrotério
pode ressuscitar. Mas tem uns pangaré, uns caras que não passam o mínimo de credibilidade. O cara chega na tua frente e fala, eu tomei 70 mil tiros, fiquei não sei quantos dias num saco de necrotério. Você acha que se isso fosse verdade, isso aí não estaria sendo noticiado no jornal? Hã? Hein, produção? Sim. Não teria sido registrado pela medicina, porque ninguém entra num necrotério, fica 3 dias no saco, acorda e ninguém fala nada. Não saiu num jornal, Isso é mentira das mais lavadas e descarada. E os crentes ficam tudo lá. Tinha um cara que vinha na Lira há um tempo atrás, aí uns anos atrás, não vou falar o nome dele, porque nem sei se está vivo, está morto. O cara era bexiga de plástico, pulmão de plástico, estômago de plástico, a perna do... Tudo mentira. Mentira e pega a trouxa. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer o que houve, saber o que houve. Tá? Não fica levando por verdade, não. Tem uns orelha seca aí que vive dando profetada. Sabe qual é a maior profecia? É a Bíblia. A profecia falada de um profeta direto para uma pessoa, ela não é a regra, ela é a exceção. E graças a Deus nesta igreja, na Lírio, tem palavra. Não precisa ter profeta de rádio pirata, não, porque tem palavra. Igreja que não tem muita palavra, tem que ficar toda hora, um fica dando um recadinho de WhatsApp do céu. Lê para mim aí, produção, Marcos capítulo 13. Não, Marcos 13 não. Romanos 16, 17 e 18. Diz assim: peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino de vocês aprenderem. Afastem-se deles. Pois Então, peraí. Paulo está dizendo para a gente se afastar de pessoas, duas coisas. Pessoas que causam divisão. O que é essa divisão? Ruptura, dúvida, me levanta como um crítico. E segundo, Paulo está falando sobre pessoas que colocam obstáculo ao ensino que eu recebo. Ou seja, Deus está ministrando meu coração. Sabe aquela pessoa que não explica nada, mas complica tudo? Eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir. Tem gente que é assim. O cara levanta dúvida em tudo que você ouve. Né? Paulo manda você fazer o quê? Tomar cuidado. Aí continua. Pois estas pessoas... Não, volta lá. Até afastem-se deles. Olha lá. Lê de novo. Vai lá, o 17 inteiro. Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês Ele manda aprenderam. tomar cuidado, mas agora ele já fala direto. Vai. Afastem-se deles. Ponto. Ah, mas eu gosto. Afaste-se, sai fora, vaza. Continua. Pois estas pessoas não servem a Cristo, o nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Dos trouxa. Ingênuo a Bíblia diz, trouxa eu. Então, afaste-se. Noé não tinha uma Bíblia, mas agora quando chovia e ele viu o arco-íris, ele tinha uma palavra, não tinha? Era como se fosse uma folha da Bíblia lá, ó. Tá lá, ó. Ô filho, ô filha. E porque você imagina o trauma, né? Você imagina o trauma de você ficar num barco meses ali, a água baixar, solta a pomba a primeira vez, não vem nada. Depois ela vem com um ramo de oliveira e aí abaixa tudo lá no Monte Ararat, onde a arca pousou depois do dilúvio. Mas agora olha lá, filho, ó, não tenha medo não. Ó, tá chovendo, mas nós temos uma promessa, ninguém vai morrer com essa chuva. A mesma coisa hoje, ó. Nossa, estão me perseguindo, mas tem uma promessa, não tem? Eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. Ei, família, calma aqui, vem cá, vem cá, vem cá. Olha aqui, ó. Tem um arco-íris para nós aqui. Abre o celeiro, a comida está acabando. Opa, tem uma promessa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Eu tenho promessa. Então, o problema é quando eu tenho desafios e promessas que Deus me fez e fica uns capetolândia, diz que eu não posso mais falar tranca-rua, né? Agora não posso mais falar tranca-rua. Tá bom, os pé de breque que ficam enchendo o saco dizendo, será mesmo?
Será mesmo que você vai conseguir? Será mesmo? Pega essas pessoas, manda embora da tua vida. Não sou eu que estou falando, não. A Bíblia diz, o que ela manda fazer? Afastar-se. Afaste-se. Tá? Pega o dicionário, não crê em mim, pega o dicionário e vê lá o que é afastar. Afastar é bloquear, afastar é não conversar. Ah, pastor Diego, mas e a minha missão? A missão você faz quando a pessoa quer ouvir. Tá? Você quer ser um chato. Você deve estar alicerçado na palavra. E sempre verifique se aquilo que te dizem condiz com a palavra de Deus. Tá ali o arco-íris. Imagine todo mundo falando, ai, vai chover de novo, vai morrer todo mundo. Aí Noé está olhando para o arco-íris dizendo, não vai não. Por quê? Porque está aqui, ó. Deus fez uma promessa. Não vai morrer. Lê para mim, produção, Marcos 13, 22 e 23. Diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Por isso, fiquem atentos, eu os avisei antecipadamente. Pois terão, isso me preocupa demais, falsos cristos. Vão falar como ele, vão se parecer como ele, vão usar artifícios que o próprio Cristo usou, mas eles estão ali para... Olha o que o texto termina. Mediante a palavras suaves, bajulação, enganam o coração de quem? Dos ingênuos. Isso eu li lá em Romanos, certo? Agora, os falsos cristos de Marcos 13, 22, vai dizer o seguinte, pois aparecerão falsos cristos que realizarão sinais, maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Então, enquanto os que causam divisões são para enganar os ingênuos, os falsos cristos vêm para enganar os que são eleitos. Quem são os eleitos? Os salvos. Os que entregaram sua vida a Cristo. E a Bíblia diz, fiquem atentos, eu os avisei antecipadamente. Então vai ter gente fazendo milagre, vai ter gente promovendo coisas incríveis, mas nós não podemos cair em mentira. E como é que eu não caio em mentira? Lembrando da palavra de Deus. Gente, não tem outra escapatória. Se eu não conheço a Bíblia, eu não consigo julgar o certo e o errado dentro desse conceito do falso Cristo. Porque a embalagem é santa, a essência é demoníaca. A linguagem é santa, a essência é demoníaca. A ferramenta é santa, a essência é demoníaca. E só a palavra me fará julgar a essência. Só a palavra vai me dar discernimento espiritual. Só a palavra vai me fazer olhar atrás das maquiagens. O que tem de eleito, dando glória a Deus para aquilo que está o matando, não está escrito no gibi. O que tem de gente que nasceu de novo em Deus, pagou um preço enorme para se livrar do capeta, do vício, da morte, e hoje está flertando com algo que aparentemente é divino, mas tem veneno, é terrível. Você tem que acordar para a vida. Entendeu? Por isso não faça nada com pressa. Não fica dando glória a Deus por coisas que você não testou, não aprovou. Não fica fazendo aliança com coisas que não deram sinais de vida, porque vão aparecer falsos cristos. Escreva no chat, eu não posso cair em mentiras. Tá aí, ó. Os nórdicos, qual é o nome da ponte? Bifrost. Bifrost, para ir para Asgard. Tá lá os noruegueses, suecos, irlandeses, até os londrinos, estão quase o Reino Unido lá em cima. Sim. Não é Londres, né? É o País de Gales. Se eu não me engano, na história, os vikings, os nórdicos, chegaram a tentar conquistar, mas não conseguiram, alguma coisa assim. Você assistiu o seriado do Vikings, né? Só uma parte. Mas tá aí. Alguns acreditam que é o pote de ouro do duende, do gnomo. E aí você faz o que você quiser da sua vida. Deus fez uma promessa. Você tem promessas. Deus tem promessas sobre o seu casamento, sobre sua vida. E onde elas estão? Na palavra. É a palavra que dá a promessa.
É a palavra que dá a cura. É a palavra que me faz lembrar do que eu, de fato, preciso lembrar. É a palavra que me dá sustento, energia, força, foco, fé. E eu preciso lembrar que Deus é fiel. Eu olho para os pássaros, é uma promessa. Olha para as aves, o Pai cuida delas, vai cuidar de você. Eu olho para a ceia do Senhor, partir o pão, tomar o vinho, é a promessa de que tem um sacrifício feito para que não importa o pecado, eu estou perdoado se eu crer e confessar Jesus como meu Salvador e arrepender-me dos meus pecados. O sol, a lua, o tempo do dia, o tempo da noite, é a promessa de que as fases passam e Deus tem o controle. As marés, o ar que eu respiro, a involuntariedade dos meus batimentos cardíacos, eu não os controlo. Eu não digo para ele, pare, eu não preciso ficar pensando, eu tenho que bater o coração, Não, ele funciona. Existem promessas da fidelidade de Deus, do controle, e o diabo está sempre tentando macular, mexer, destruir. Deus deu um grande desafio a Noé, e ele cumpriu com excelência. Os teus desafios não serão muito diferentes dos de Noé, porque todo o desafio está mais relacionado à minha estrutura do que o meio de fora. Noé tinha estrutura para tudo que Deus pediu para ele. Talvez Deus não vai pedir para você o que pediu para Noé, mas alguma coisa Deus vai pedir. Algum tipo de arca você vai construir. E quando for a sua vez, lembre-se que nos piores momentos da sua vida, sempre haverá uma promessa. Nos piores dias, nos dias mais amargos, mais difíceis, mais sombrios, sempre haverá uma promessa. Uma promessa de cuidado, uma promessa de companhia, uma promessa de cura, uma promessa de estrutura, uma promessa de revelação. Eu creio muito nisso e sei que o nosso Deus está conosco. É ou não é, produção? É isso aí, pastor. Escreva aqui no chat. Eu tenho uma promessa. Escreva no chat. Escreva, por favor. Eu quero orar por você. Orar. Orar para que o Senhor te abençoe. Orar para que o Senhor te renove. Tem minha agenda dos Estados Unidos aí? Tem sim. Enquanto você escreve aí, hoje eu tô hoje à noite, eu estou na APEB Conference, que é um evento para pastores e líderes, mas você pode participar. Esse vai estar eu e o pastor Luciano Subirá. Eu prego hoje e amanhã de manhã. Então, hoje, dia 19 e amanhã, dia 20, eu estou hoje à noite, amanhã de manhã, na APEB, está o endereço. Amanhã à noite eu estou na Life Generating, uma conferência maravilhosa, está o endereço também. No domingo de manhã eu estou na Rescue Church com meus amigos pastor Zé Carlos, pastor Fernando, pastor Lucas, e está o endereço. E no domingo à noite eu estarei na Lagoinha, está aí o endereço também. Você é muito convidado, tá bom? Espero você lá. Acompanhe nas redes sociais, vai ser uma alegria te encontrar em algum desses eventos aí. Ok, produção? Ok, pastor, certinho. E domingo vai ter culto aqui na Lírio, tranquilamente, vem pra cá, vai ser uma benção, Deus te pega, não perca essa oportunidade, tá bom? Se você não tem meus livros ainda, entra na bepowerstore.com.br, já pega a devocional para você não perder nada. Tá acabando esse lote, hein? Já tá acabando, não esqueça de pedir o seu. Certo? É isso aí então, produção, vamos orar? Vamos. Pedir a graça de Deus nesse dia, a gente fechando essa série tão poderosa de Noé. E a minha oração é que você permaneça, aplique tudo que nós ensinamos aqui e não deixe que a sua fé se esfrie. Fé poderosa é fé obediente. E uma coisa Noé foi. Para viver tudo que ele viveu, ele foi obediente. Espírito Santo de Deus, a tua graça e o teu amor é a bondade que nós precisamos para seguir em frente. Nem sempre vai ser fácil, Pai. Nem sempre vamos ter caminhos claros e transparentes, mas sempre confiaremos no que o Senhor pode fazer. Confiaremos na tua grandeza, na tua bondade, na tua fidelidade. E assim como Noé, Pai, nós queremos ser diferentes, sermos justos, íntegros, pessoas que se desviam do mal,
que obedecem à Sagrada Escritura sem negociação. Doa a quem doer. Falem o que quiserem falar, nós não abriremos mão da tua palavra. Homens que lembram da promessa, a promessa de que o Senhor é fiel, poderoso, e por mais que os homens tentem nos decepcionar, nós não vamos negociar as promessas. Eu peço um fortalecimento sobre a vida dos teus filhos, do alto da cabeça à planta dos pés, que a tua graça, a tua fidelidade, o teu amor os alcance, trazendo um novo frescor à sua alma, trazendo uma nova inspiração. Oh Deus, quebra as correntes da morte, quebra as correntes da destruição e do engodo, que tudo isso caia por terra agora, pelo poder do nome de Jesus. É no nome de Jesus que encontramos abrigo, é no nome de Jesus que encontramos salvação, é no nome de Jesus que encontramos renovo, paz e esperança. Senhor, eu oro agora para que o Senhor traga a nós uma metanoia, uma mudança poderosa de pensamento. É o que eu te peço, crendo que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém, amém.